Um outro jogador que volta e fica à disposição do técnico alviverde é o atacante Robson, artilheiro da equipe na temporada, que foi expulso diante da Ponte Preta e cumpriu suspensão na última rodada. Então, esses dois jogadores devem retornar e já serem titulares da equipe. A tendência é que também o Jorginho mantenha o esquema com 3 volantes. O Zé Gabriel, que fez a sua estreia no último final de semana, agradou bastante o treinador, inclusive recebeu vários elogios do Jorginho após a partida e deve ser escalado novamente no meio-campo ao lado do Sebastião Gomes e também do Morelli, que a tendência é que seja mantido na equipe. Então, dessa forma, o time do Coritiba deve ter poucas alterações, né? O Jorginho deve levar a campo uma equipe com Pedro Morisco, Natanael, Thalisson, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo sendo mantido na lateral esquerda, inclusive muito elogiado também pelo treinador, tem agradado o Jorginho fazendo essa função novamente na sua carreira como lateral esquerdo. Um meio-campo com Zé Gabriel, Sebastião Gomes e Morelli, e aí as mudanças na equipe ficam no ataque. Lucas Ronier mantido e as novidades: Matheus Friso e Robson. A dúvida é de que forma o Jorginho vai montar esse time. Se ele joga com o Friso de forma centralizada, e aí ele teria uma espécie de losango no meio-campo, e o Friso sendo ali um meia atacante, ou então se o Friso ele vai jogar aberto pelo lado esquerdo, da forma que jogava com o Guto Ferreira no início da temporada. Inclusive, Guto Ferreira é o atual treinador do Sport, vai ser o adversário do Coritiba na noite de hoje lá na Ilha do Retiro. E a posição do Robson aí também fica muito por conta dessa decisão do Jorginho. Se ele jogar com 2 atacantes, o Robson fica ali ao lado do Lucas Ronier, formando a dupla de ataque. Se ele jogar com 3 homens de frente, o Robson será mais uma vez o centroavante, repetindo ali a função que ele fez diante da Ponte Preta, quando ele inclusive marcou o gol do Coritiba naquela partida. O Jorginho, que também comentou sobre a partida, considera um jogo bastante difícil e vê que o Coritiba está ainda longe do seu objetivo, mas que essa partida é sim uma possibilidade de afirmação no campeonato. Estamos longe do nosso objetivo, muito longe do nosso objetivo. Nós diminuímos para 7 pontos daqueles que estão dentro da zona do G4. E isso é importante, porque a gente sabe, se a gente conseguir emplacar algumas vitórias, isso vai nos dar essa possibilidade, de repente, mas estamos longe ainda, não podemos pensar nisso, é jogo a jogo, sabemos o quanto vai ser difícil lá, jogar contra o Sport lá, é sempre muito difícil, passei por várias experiências com o Vasco, com o próprio Coritiba. Então, palavras do técnico Jorginho pregando cautela para o confronto de hoje diante do Sport na Ilha do Retiro. Ele que, de certa forma, muda um pouco o seu discurso. Se quando o Coritiba sofreu 2 resultados negativos, depois do revés ele prometia ao torcedor o acesso, depois da vitória ele teve um pouco mais de cautela em seu discurso, né? Falando ali que o Coritiba está longe do objetivo, mas que essa partida é sim um possível divisor de águas na vida do Coxa nesta Série B. O Coritiba, eu mudaria esse esquema, eu não jogaria com os 3 volantes. Eu também. Só que daí fica aquele negócio, venceu, né, com os 3 volantes e tal, vai manter. Ele não vai bem tirar o Zé Gabriel. Acho muito difícil ele tirar o Zé Gabriel, mas é que não é nem a questão, não tem problema manter o Zé Gabriel, aí tira pelo menos o Morelli. Né, volta o Friso normalmente pro jogo, pro time, né? Você vai ter o Robson daí no lugar do Figueiredo, já que está suspenso. Você manteria o Brandão, né? nesse caso. Você manteria o Brandão no ataque nesse caso. Eu manteria a estrutura no 4-2-3-1. Eu não colocaria um 4-3-3 sendo 3 volantes no meio de campo, com aquele esquema dos médios. Eu não me agrada mais, principalmente com o Coritiba precisando atacar, precisando fazer gols e tudo mais. E ainda mais que o ataque ficaria estranho com Friso, Ronier e Robson. E o Robson normalmente ali como 9 ele não rende nada. Não vai, né? Não rende absolutamente nada. Até porque ele não fica. Não fica. Ele não fica posicionado como um 9.
Pra mim a grande questão é essa. Ele é um cara que sai muito da área, gosta de se movimentar e tudo mais. Eu entendo que para esse jogo do Sport, com a volta do Friso, você tem um problema grandíssimo de encaixe do meio campo com 3 volantes. Quando você tem Zé Gabriel, Morelli e Sebastião Gomes, você não vai ter um 10, até porque o Ronier não é bem um segundo atacante, você perde muito dos lados, considerando ainda que o Bruno Melo não vai subir sempre. O Natanael tem subido bastante, o Bruno Melo não. O Bruno Melo vai fechar, mas como um terceiro zagueiro é natural. Vai subir eventualmente, não é que ele vai ficar preso lá atrás, mas vai dar pouco volume de jogo pro Coritiba pelo lado do campo. Você precisa ter um cara mais aberto. E esse cara sendo Friso, você pode ter um encaixe, mas o Friso não é um cara de 1 contra 1, não é um cara de ir pra linha de fundo. Ele é um meia que vai naturalmente descer pra jogar no meio. Então me preocupa um pouco esse encaixe, até quando, por exemplo, se o Johan fechar, quando tiver o Josué, para fazer esse meio campo com o Ronier, a trinca, né, no meio campo ofensivo, mais o centroavante, como por exemplo o Ronier na esquerda, Josué no meio e o Ronier na direita, Josué no meio e o Friso na esquerda, com um centroavante que deve ser o Brumado. Sem o Jamerson gelado com o Bruno Melo, você não vai ter aquela ultrapassagem sempre. Você pode ficar com um lado meio... E essa formação... Meio penso, né? Meio formação, frágil. Ela é muito... Essa citada por você, eu acho que seria muito boa tecnicamente, só que velocidade zero, né? Ela tem esse problema. Só tem o escape no Ronier na direita. Exatamente. E você não tem um lateral que passa, que vai dar essa amplitude pelo lado esquerdo. Né, que vai conseguir abrir o campo, dar essa largura. Então me preocupa isso. O Bruno Melo até tem se desdobrado por ali, né? E tem ido bem defensivamente. Muito bem, inclusive. Ele arrumou uma posição. O Bruno Melo tem que jogar na lateral esquerda. Pra mim, isso já tá... até definido, inclusive, pelo Jorginho, porque depois que escalou o Bruno Melo assim, não abriu mais mão. Só que na parte ofensiva me preocupa um pouco. Com o jogo com o Sport fora, eu acho que o Coritiba vai fazer esse jogo mais físico para tentar buscar um contra-ataque, tentar achar o Ronier, achar o Robson na velocidade para conseguir chegar ao gol. Me preocupa porque o Sport é um time de muita tentativa de transição direta, com bola longa, e um time que tem tido dificuldades. Então se o Coritiba pudesse tentar ter uma estratégia diferente de colocar a bola no chão, tentar fazer um jogo mais curto para frustrar o Sport, poderia funcionar. Com esse meio campo com o Zé Gabriel, não sei se funciona. Eu sei que eu tenho batido bastante no Zé Gabriel aqui, mas ainda acho que ele não deveria ser titular do Coritiba. Ele traz essas valências todas de força física, de altura, podem ser importantes para o Coxa na temporada, nessa reta final de Série B. Mas hoje, especificamente hoje contra o Sport, mesmo sendo fora de casa, não é na Ilha, é na Arena Pernambuco. É um estádio que não vai ter tanta torcida. Um gramado que, em tese, deixa o jogo correr melhor. Não sei como é que tá o gramado da Arena Pernambuco hoje, mas que, em tese, é mais cuidado, mais bem preparado do que o da Ilha do Retiro, pelo que a gente viu no passado recente. Faz tempo que eu não vejo um jogo na Arena Pernambuco, não sei dizer como está hoje. Mas o Coritiba poderia ter uma estratégia diferente para a partida de hoje. Não me parece que é o que vai acontecer. Mesmo assim, Guto Ferreira vai sair com 0 ponto de novo do confronto Coxa Sport, assim como foi no primeiro turno.